Agradeço ao Instituto de Economia e agradeço aos organizadores do seminário pelo convite. É incrível que já tenha se passado 20 anos desde o lançamento da revista, né? É uma coisa assustadora, né? Para aqueles que estávamos aqui quando ela foi lançada, mas é um motivo de muita... deve ser justamente motivo de muito orgulho aqui para a instituição. Eu vou fazer uma intervenção breve, né, sem usar uma transparência e fugindo da tentação de concordar com os dois, com o Nelson e com o Franklin, ou de discordar com os dois. Eu vou tratar do tema política econômica e desse movimento de um outro ângulo que eu acho que complementa um pouco, acrescenta talvez outra perspectiva, né? Na verdade, o tema tem sido para mim um motivo de preocupação nos últimos tempos, por dois motivos. Primeiro, porque eu, nos últimos anos, tenho trabalhado mais com não economistas do que com economistas. Então, permanentemente me perguntam coisas de política econômica que eu devo traduzir para biólogos, engenheiros, matemáticos, físicos, né? E nem sempre é fácil, até porque a política econômica não é uma coisa muito transparente, né? E em segundo lugar, porque como estou trabalhando nesses últimos tempos com política de ciência e tecnologia, política industrial, isso me faz sempre refletir sobre o problema do desenvolvimento. O termo desenvolvimento, ou a preocupação com o desenvolvimento como problema, né, sempre está associado à ideia de que é preciso transformar, é preciso introduzir um vetor de mudança, né, na economia, de transformação, não é? E na origem, na verdade, essa preocupação tem a ver com a situação dos países que se sentiam, de alguma maneira, em posição frágil ou desfavorável, né? No sentido de que não conseguiam produzir bens e serviços, oferecer à sua população bens e serviços na quantidade e qualidade suficiente para que o nível de bem-estar se tornasse mais próximo a dos países ditos desenvolvidos. Então, na verdade, o problema do desenvolvimento nasce na teoria econômica como depois da guerra, na Segunda Guerra Mundial, como um problema como sair do subdesenvolvimento. Hoje a situação é um pouco diferente, né? A transformação, encontrar caminhos de transformação da estrutura econômica deixou de ser um problema exclusivo dos países menos desenvolvidos, né? E os países desenvolvidos hoje, por diferentes motivos, também discutem, às vezes utilizando outros termos, né, problemas que nós normalmente classificaríamos como problemas de desenvolvimento, né? O aumento da desigualdade nos países ricos, né? Os problemas associados à mudança climática, que os obriga a reestruturar, reorganizar, mudar sua estrutura produtiva, e também os problemas associados as oportunidades, os desafios que surgem em função do desenvolvimento científico e tecnológico, né, fazem com que os países ricos hoje discutam também o problema da mudança estrutural, né? Agora, como relacionar política econômica com isso? Política econômica é um termo muito vago, não quer dizer muita coisa. Normalmente quer dizer política macroeconômica, né? Normalmente se entende assim, mas, em princípio, poderia e, de fato, inclui outras dimensões além da macro, né? Inclui dimensões que, às vezes, são chamadas de micro, né? Ou problemas micros. Problemas que têm a ver com eficiência, com tecnologia, numa perspectiva, com inovação, com equilíbrios, desequilíbrios na estrutura, que não são passíveis apenas de um ajuste de curto prazo, né? Então, se a gente olhar para essas duas dimensões da política econômica, a macro e a outra, né? A macro e a não macro,
Numa visão convencional, diria quase de manual, não? A política econômica, entendida como política macroeconômica, ela trata, ou deveria tratar, da estabilização de curto prazo. Como amortecer as flutuações, como reduzir, minimizar os desajustes entre oferta e demanda agregadas. Né? Aí entram os temas de equilíbrio fiscal, equilíbrio externo, né? Gestão da liquidez na economia, várias das coisas que foram tratadas aqui, tanto pelo Franklin como pelo Nelson, estão associadas a isso. Né? A gestão macroeconômica tem a ver com isso. E o que não é macro da política econômica? Normalmente, mais uma vez, uma abordagem bem simples, né? Trata de equilíbrios dinâmicos, trata, como eu já disse antes, da questão da produtividade, como é que evolui a produtividade ao longo do tempo, né? Como é que se introduz mudanças através da inovação, implantação de novos setores, desenvolvimento de novos setores. Bom, nos últimos 30 anos, essa distinção entre o que é macro e o que não é macro na política econômica tem tido uma evolução bastante curiosa, não? Porque do lado da demanda agregada, nesses 30 anos de globalização neoliberal, do lado da demanda agregada, a melhor receita era a de encontrar maneiras de amarrar as mãos dos governos. Colocar a política monetária, a política fiscal, em alguma forma de piloto automático ou sob a supervisão de agentes que não tivessem margem discricionária política para operar sobre elas. Metas de inflação, tripé, e se precisasse também de pressão moral de agências reguladoras, organismos multilaterais. Então, a melhor receita para a gestão dos desequilíbrios ou da estabilização de curto prazo, o amortecimento dos desajustes no curto prazo, era amarrar as mãos do governo, dos estados, das autoridades fiscais, monetárias, etc. Né? Isto era a melhor maneira, vista como a melhor maneira de coordenar as expectativas. Né? E do lado no macro, do lado da política olhando para o longo prazo, preocupado mais com as condições da oferta agregada do que da demanda agregada, ali a melhor receita era sucessivos choques de mercado, sucessivos choques de capitalismo. No fundo, a combinação das duas coisas, amarramos no governo, estou falando da política macro, não? Pegamos o governo e amarramos as mãos dele, e damos os sucessivos choques privatizadores, desreguladores, né? Podemos até, e de fato pensava-se que tinha sido possível acabar com o ciclo econômico. Dos anos 2000, 2002, 2004, esse era um tema recorrente, né? Até na mídia. Né? Não tem mais ciclo. Não? Viveremos um período de longa expansão virtuosa. Né? Novos anos dourados. É claro que 2006, 2007, 2008 trouxeram algumas surpresas. Né? E aí a receita mudou. Né? E rapidamente evoluímos, no que tem a ver com a política macro, política econômica na sua dimensão macro, evoluímos rapidamente dessa primeira atitude passiva, quase catatônica, para alguma reação, uma política macro hiperativa, sucessivas expansões, os helicópteros que Franklin mencionava, né? Cheio de helicópteros voando primeiro sobre o Japão, depois sobre os Estados Unidos. A Europa demorou mais, porque os helicópteros na Europa precisavam de alguma ajudinha do Banco Central Europeu, então levou um pouco mais tempo, mas até eles, depois que o italiano aí sentou na cadeira de presidência. Mas logo depois constatou-se que mesmo esta política macro, hiperativa, anticíclica, na verdade era relativamente impotente. O crescimento não se restabeleceu, não tão rápido, não com a duração. Ou seja, o período pós-crise ilustra as limitações da política econômica entendida como política macro. Tá?
não é falta de capacidade técnica, não é que os alemães são teimosos, eles têm a memória inflacionária, demoraram... Não, é fraco poder de indução. No mundo contemporâneo, na etapa atual do desenvolvimento do capitalismo, mesmo estados nacionais com algum grau de liberdade para exercitar políticas macroativas, têm seu poder relativamente fraco, porque o poder das corporações financeiras, empresárias, globais, é muito grande. E o tamanho, a escala dos patrimônios acumulados é infinitamente maior do que a dos fluxos que podem ser administrados por qualquer autoridade monetária ou fiscal de forma anual. Keynes falava aquela metáfora fantástica, né, de que você pode levar o cavalo até a água, mas ele pode não querer beber. Gente, o cavalo nem quer ir para a água hoje. Você pode empurrar o cavalo, ele nem quer ir para a água. Então, ele pode estar nadando, né, em piscinas enormes de liquidez e não vai investir. E não é a simpatia do Obama, digamos, o estilo um tanto cowboy do Trump que vai fazê-lo investir. Mas voltemos ao tema do desenvolvimento. Estou caminhando para dizer que o desenvolvimento talvez tenha mais a ver com o não macro da política econômica. Não é? E por que o não macro? Porque, veja, para a política econômica se tornar eficaz nesse sentido do desenvolvimento, ela deve ser capaz de superar essas limitações, remover obstáculos, colocar atratores que façam com que o capital privado e o capital, os recursos do investimento público fluam na direção da transformação desejada, da diversificação produtiva, do aumento da sofisticação, como falou o Nelson. Não é? Se ela não é capaz de fazer isso, ela não é capaz de produzir desenvolvimento. Não basta, né? Porque ela pode não ser capaz de induzir, mas é capaz de obstaculizar. Eu gostei da imagem do Franklin, de que é uma não? Você pode fazer uma política macro anti-desenvolvimento, não é difícil. Nós já temos longa experiência nisso aqui, estamos entrando em outra fase novamente. Não é? Então, esta é uma primeira colocação. Não é? Mas falando um pouco mais do que não é macro e como é que pode ser articulado. Não é? Essa visão, esse receituário neoliberal que eu menciono antes, né, que do lado da demanda agregada você amarra as mãos do governo e do lado da oferta é choque de capitalismo e choque de capitalismo, né? É engraçado porque, no fundo, tem uma premissa aqui, né, de que o problema da falta de desenvolvimento é falta de capitalismo. Né? Mas, enfim, esse é um problema mais para outra hora. Não? Mas, por exemplo, uma alternativa a essa visão neoliberal seria a visão nossa, de muitas décadas aqui na América Latina, do estruturalismo. Não é? Poderia ser também o novo desenvolvimentismo. Tem alternativas, pelo menos o Pedro mostrou várias, né, de manhã. E acho que essas alternativas todas partem da premissa, pelo menos a estruturalista, vou me limitar a essa para não me alongar demais, né? Parte de uma premissa bastante simples, né? Se você quer se desenvolver, você deve orientar o processo de acumulação de capital. Ele deve ser orientado, deve ser dirigido. Não é? Se você não fizer isto, você não tem mudança estrutural. Aí que entra a não macro, entra a política industrial, entra a política de inovação, entra a política de ciência e tecnologia, enfim, são os outros vetores da política econômica, embora nem sempre sejam considerados dessa forma, mas são componentes de uma política de desenvolvimento. E aí, obviamente, a maneira de remover obstáculos e colocar atratores, né, são as tradicionais, são incentivos, é regulação, é coordenação.
esta é a maneira de fazer com que a acumulação de capital avance na direção desejada. Aqui, durante muito tempo, a direção desejada era a industrialização, como disse o Pedro. Talvez hoje seja outra, ou industrialização, mais outras coisas, mais inclusão social, mais sustentabilidade ambiental, mais soberania. Mas, se isto que você quer, você deve fazer com que a acumulação de capital flua nessa direção. Vencendo todos os obstáculos do mundo animal. No fundo, se você quer fazer isto dentro dos limites impostos por um sistema, do que Keynes chamava uma economia empresarial, uma economia de mercado, uma economia capitalista, uma parte desse capital deve ser capital privado. Como é que se organiza este lado não macro com o lado macro? Eu gosto muito, não é a única formulação, mas eu acho muito, muito interessante a maneira em que essas duas dimensões têm sido costuradas nos últimos 3 documentos dos períodos de sessões da CEPAL, 2012, 2014 e 2016. Uma macroestruturalista com política industrial, com educação, com inclusão social, com sustentabilidade ambiental. Mas isso está também em outros lugares. O que eu gosto dos documentos do CEPAL é que eles articulam e sintetizam de maneira muito, muito didática, muito coerente. Tentando avançar mais rápido agora. O desafio está quando você sai da leitura do relatório, ou do artigo, ou do modelo, e vai fazer política. Aí você tenta fazer política desse movimento. Você sai do âmbito das ideias e aterrissa no mundo real, no mundo da prática política governamental, da política pública. E aí, realmente, você percebe que a capacidade de indução, o poder de indução da política econômica, seja ela macro, seja industrial, seja de ciência e tecnologia, depende crucialmente do respaldo, do suporte, do apoio que você consiga conquistar. Se precisa ter cúmplices. A eficácia de uma política desse movimento, cúmplices é um termo complicado agora, né? Delações e cumplicidades, mas enfim, precisa ter cúmplices. Né? Quem disse? Foi você. Alguém disse hoje, acho que foi o Pedro, que o desenvolvimento não é por acaso. Né? Pedro, tem que ser de propósito. Você quer se desenvolver, precisa cúmplices. Né? Atores sociais relevantes, por diversos motivos, que consigam empurrar isso para frente. Né? Isto não é uma coisa muito simples de se fazer, com muita eficácia, no nível da política macro. A política macro, ela é, de certa forma, horizontal. Você está falando com atores de natureza um pouco abstrata. Às vezes, como o Marx falava, do capital em geral. Né? A taxa de juros fala com todos e com ninguém em particular. A menos que você faça juros, uma estrutura de juros diferenciada, que você tenha bancos de desenvolvimento. Como o Pedro disse, por que os bancos de desenvolvimento entram na receita? Não? Porque é o que te permite fazer juros diferenciados, estabelecer incentivos, gradações de incentivos. Não? Mas, no fundo, você precisa construir coalições, alianças, né? De atores mais concretos e interesses mais específicos. O que é um enorme perigo. E, portanto, precisa ser legitimado socialmente através de algum processo democrático, de preferência. Não? Muito bem. Brasil. Para não demorar mais. Não? Eu diria, olhando para a nossa experiência dos últimos anos, estimulado aqui pelo que o Franklin falou e o Nelson falou, não? Que talvez o principal vetor de desenvolvimento da nossa economia nos últimos anos não tenha sido a política econômica. Pelo menos não a política econômica macro, certamente não o tempo todo. Acho que o Nelson e o Franklin apontaram nessa direção. O Franklin foi além, ele chutou contra. Né? A política macro chutou contra. Você também, de alguma maneira, disse que não ajudou muito. Não ajudou. Não.
Nesse nível de abstração, até eu acho que eu concordaria com essa visão. Né? A política macro não foi nosso principal vetor de desenvolvimento. Né? Eu acho que a política social, a educação, e agora com risco de entrar no terreno de desacordos mais explícitos, acho que a política industrial e a política de ciência e tecnologia tiveram uma orientação, um efeito mais pró-desenvolvimento que a política econômica. Especificamente vou falar da política industrial. E veja, estou pensando política industrial estrito sensu. Não estou falando de iniciativas anticíclicas em favor da indústria. Não estou falando de desonerações ou de transferência de renda para os lucros, nem de ajuste da taxa de câmbio, preocupado com a rentabilidade da indústria. Estou dizendo política industrial associada a desenvolvimento, ou seja, indutora de mudança estrutural. Diga-se de passagem, apesar de toda a choradeira da indústria, né, e apesar dos números mostrarem um processo acentuado de desindustrialização, entendida como redução da participação da indústria no PIB brasileiro, a indústria brasileira de 2003 a 2013, 12, não apenas foi resiliente, como falou Franklin, citando os trabalhos aqui da casa, né? Ela cresceu, e cresceu muito. A indústria de transformação no Brasil, nesta década, passou de 5 milhões para 8 milhões de empregados. Criou 3 milhões de empregos. Num contexto com esse câmbio ruim, e aí o Nelson tem razão, com essa política econômica que às vezes chutava contra o nosso gol, né? Criou 3 milhões de empregos. Eu quis dizer, fora da Ásia, em qual país do mundo criaram-se 3 milhões de empregos industriais nesse período? Nós exportávamos em 2002, não, 3 talvez, não trouxe os números. Se eu não me engano, alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares de produtos manufaturados. No final desse período, nós exportávamos 3 vezes mais, aproximadamente 90 bilhões de dólares de produtos manufaturados. O valor agregado da indústria na manufatura, calculado pela Unido, neste período, cresceu 70%. Então, este é um país onde a indústria cresceu e se desindustrializou. O Brasil não é para principiantes, eu já falava. É assim, é o que os números mostram. E os empresários choram, particularmente nos últimos 2, 3 anos, eu diria até com razão, né? Mas ganharam muito dinheiro. Muito. Dinheiro que, como bem disse o Nelson, não foi reinvestido em grande escala na indústria. Foi procurar outros negócios. Bom, mas dizer que a indústria cresceu não é a melhor maneira de dizer que a política industrial funcionou. Porque, como vários aqui já disseram, e vocês estão provavelmente também sabendo, né, a indústria pode crescer por muitas coisas, sem ter nenhuma, sem a política industrial ter qualquer mérito nisso. Se a política industrial foi definida aqui como uma política que visa a transformação da indústria, a diversificação produtiva, a sofisticação do que se produz, né? Aí é preciso reconhecer que nós tivemos resultados tímidos. Mas óbvio, vocês não vão ver isso em números agregados da indústria de transformação como um todo, mas nós tivemos uma profunda transformação em algumas cadeias produtivas, inclusive de alto valor agregado e, inclusive, intensivas em ciência e tecnologia. A indústria farmacêutica. Nós fizemos no CGE agora um estudo sobre a inserção no mercado de trabalho dos mestres e doutores formados no Brasil entre 1996 e 1914. A presença de mestres e doutores nas empresas
realizando atividades de P&D, aumentou. Na média, aumentou pouco, mas em alguns setores, como este de farmácia, aumentou muito. E a quebra de patentes ajuda. Sim, isto é política industrial, é política de ciência e tecnologia, não é política macro. Sim, lógico. Perfeito. Então, nós tivemos transformações e rupturas tecnológicas, saltos de produtividade, de eficiência, na cadeia do petróleo e gás, nas energias renováveis. Tentamos, inclusive, induzir algumas empresas a diversificar suas atividades, entrando em novos negócios. Algumas coisas vão ter que regredir agora, vão ter problemas. Uma estratégia, não sei se foi implícita ou explícita, mas certamente era visível, não? É a diversificação das empresas de engenharia, das construtoras, em direção à indústria de defesa. Então, todas estas coisas aconteceram e foram produto da articulação de política de inovação. Se você pensar, o que tem em comum? Qual é a interface entre política industrial e política de ciência e tecnologia e a política de inovação? Mas por que teve... E com isso eu vou concluir. Por que tivemos um esforço e um aprendizado com um processo de experimentação, de novas maneiras de fazer política industrial? Fugir da falsa escolha entre o laissez-faire ou a velha política de substituição de importações. Conseguimos encontrar um caminho diferente, chamado política de inovação. Tá? Você fez um aprendizado durante 10 anos. Agora isso acho que está um pouco subjúdice, né? Pelo que eu tenho ouvido falar do BNDES, está um pouco sendo repensado, para colocar de alguma maneira. Né? Mas por que se fizemos um esforço tão rico de aprendizado, de perseverança, de persistência, teimosamente encontrando... Por que tivemos tão poucos resultados? Isso talvez daria tema para outro seminário, mas eu vou dar minha opinião aqui de maneira bastante direta e simples. Porque nós, Brasil, atingimos uma posição... Vocês lembram do Keynes, aquele capítulo, quando ele está discutindo a questão do ciclo econômico e disse que a Inglaterra dos anos 30, né, não estava nem no céu nem no inferno, né? Nem atingia o pleno emprego, nem descia a níveis tão críticos que a economia se desarticulasse. Né? Isso dá uma falsa sensação de conforto, que parecia que eu não precisava fazer muita coisa. E ele argumentava contra isso, dizendo a favor da socialização dos investimentos, etc. etc. Mas o Brasil está numa posição parecida. O Brasil atingiu um nível de desenvolvimento que permite que nossos capitalistas, nossa classe empresarial, vivam com um razoável conforto. Não dá para dizer a mesma coisa do resto da população. Mas nossa classe empresarial vive em uma situação de relativo conforto. Temos um agronegócio que funciona, que é competitivo, resiste a qualquer câmbio, quase qualquer câmbio. Né? Temos mineração, temos energia, temos uma indústria resiliente e ainda cresce, sem mudança ou com pouca mudança estrutural, reage ao consumo doméstico e quando não reage, importa. Temos uma economia razoavelmente aberta, apesar de que os liberais acham que isso aqui é uma ilha rodeada de arame farpado. Mentira. Isso é uma economia aberta, aberta ao capital, aberta aos produtos. Então, e temos um sistema financeiro que é a inveja de muitos outros em termos de rentabilidade e também de eficiência. E presta bons serviços aos consumidores, desde que você não pegue dinheiro emprestado, mas eles têm caixa automático, compensação eficiente, o sistema brasileiro de pagamentos de modelo. Gente, para que mudar? Para que mudança estrutural? Diversificação produtiva? Os riscos são tão altos. E são altos mesmo. O capitalismo se encontra numa fase onde é briga de cachorro grande. Eu tenho saudades das épocas... Está vendo? Cachorro grande, cachorro grande. E o mosquito, já falei, você tem que pôr o mosquito da Zika aí.
Então, para que mudar? Eu tenho saudades, às vezes, da época em que cada país tinha suas próprias multinacionais, tinha as multinacionais francesas, alemãs, inglesas. Hoje em dia são animais gigantescos, de escala global. Nós até criamos algumas, né? Setores interessantes, bebidas, cervejas, né? Mas, então, para que mudar? Para que mudar estrutural? Então, nós somente sairemos desta situação se houver forças que nos empurrem para fora dela. Então, agora sim, encerrando, de onde poderão vir essas forças? Quais serão as tensões, as contradições que vão nos resgatar e nos permitir fazer política de desenvolvimento mais eficaz do que nós conseguimos fazer na próxima etapa, não? Porque agora nós vamos ter uma etapa de neoliberalismo, ela vai dar um tempinho, e depois vamos voltar. Vamos voltar. Vamos. Não sei quando. É questão de tempo. De onde poderão vir essas tensões? Essas tensões poderão vir de várias frentes. Eu não vou hierarquizar porque não sou adivinho, mas há uma tensão evidente entre inclusão e exclusão. Excluir os que foram incluídos não deixará de gerar tensões. E evitar que aqueles que sequer foram incluídos continuem fora, também é uma fonte de tensões políticas, sociais, intelectuais. Uma segunda fonte de tensões é que persistem no nosso país, apesar da redução das desigualdades, assimetrias e desigualdades gigantescas no território nacional, na sociedade. A sociedade brasileira se sofisticou, se complexificou, não sei se existe essa palavra, né? Se tornou mais segmentada, povoada de tribos, de grupos, de gangues, né? Isto será uma fonte de tensões também. Por exemplo, não será muito fácil convencer o pessoal do Nordeste que agora chegou a vez de encolher a participação deles no PIB, que agora eles vão crescer mais baixo. Né? O pessoal da periferia de Recife pode não gostar. Né? Não será fácil convencer a sociedade brasileira de que haverá uma regressão em questões de gênero, em questões raciais. Todas estas demandas vão ser fontes de tensões e a estrutura produtiva precisará se ajustar a isto. Não será fácil dizer que o sistema de saúde, SUS, ou acabou ou não vai melhorar nunca mais, vai continuar isto. Então, essa é uma fonte de tensão importante. E se não bastasse, além dessas duas fontes de tensões internas, ainda virão as externas. Porque, como eu disse, o mundo está mudando, pós-crise. Mudando no plano tecnológico, mudando no plano geopolítico, né? Mudando no regime de comércio e investimento. Então, todas essas tensões vão também, talvez, com a ajuda nossa, da sociedade, tirar a nossa classe empresarial da zona de conforto e fazer com que ela, assim como em outro tempo, desejou deixar de ter um país agrário para se transformar num país industrializado. Nunca foram todos, mas foi uma parte suficiente para fazer andar. Talvez agora a gente consiga alguma transição semelhante. Bom, mas é isso. Eu acho que a política econômica pode ajudar nesse movimento. Eu acho que a dimensão macro, talvez, o melhor que possa fazer seja criar um clima pró-crescimento, pró-expansão e não atrapalhar muito. Mas acho que os vetores desse movimento estão nas outras políticas. Política industrial, política de ciência e tecnologia, e se vocês quiserem dizer que educação também faz parte da política econômica e políticas sociais também, eu não teria nenhum problema. Eu gosto muito da maneira em que o Ricardo articulou essa ideia das frentes de crescimento, né, e dos aceleradores. Né? Eu acho que isso é uma boa forma de entender por que a política macro tem que, pelo menos, não atrapalhar essas fontes de expansão e permitir que os aceleradores se estabeleçam. Esses aceleradores são a dimensão não macro da política econômica. Muito obrigado.